Olá! Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro Picos e Vales. Meu nome é Ivana Gomes e agora vamos fazer o áudio de número 11. Ele voltou a olhar para o pico e imaginou como se sentiria se estivesse lá em cima, triunfante. O velho tinha dito que a ferramenta mais poderosa para ajudar a atravessar um vale e alcançar o pico era seguir uma visão sensível. Desse modo, começou a criar uma visão sensível pessoal. Fechou os olhos e imaginou, em detalhes realistas e verossímeis, que já estava sobre o pico mais alto. Apreciou a vista magnífica, sentiu o calor do sol em sua pele, enquanto pairava acima das nuvens carregadas. Saboreou a água do lago cristalino, sentiu o cheiro dos pinheiros e ouviu o grito de uma águia. Não sentia medo algum. Estava em paz. Abriu os olhos e olhou novamente para o pico, ainda imaginando como seria bom estar lá. Ao manter sua visão sensível, parecia sentir que era erguido como que por um imã para se pôr de pé. Olhou para o toco de uma árvore do outro lado do rio. Um plano se delineou em sua mente. Pegou uma corda que trazia na mochila e fez um laço. Então ficou de pé e a jogou para o outro lado, mas errou. Jogou a corda muitas outras vezes, mas ela foi ficando molhada e pesada e era cada vez mais difícil lançá-la. Caiu de joelhos, fechou os olhos e sentiu seus braços e costas doendo. Pensou seriamente em desistir, mas olhou para o pico novamente e lembrou da visão sensível. O jovem olhou para o outro lado do rio e se concentrou no toco de árvore, como se nada mais existisse. Ainda concentrado, jogou a corda e dessa vez ela caiu certeira em volta ao tronco. Puxou-a várias vezes para ter certeza de que estava firme. Então entrou nas águas agitadas e lentamente começou a se puxar, uma mão após a outra, na direção da outra margem. 2 vezes quase foi sugado para baixo, mas agarrou-se à corda, que havia amarrado firmemente dos 2 lados do rio. Ela salvou sua vida. Ao cabo de algum tempo, conseguiu chegar ao outro lado e lentamente venceu a elevação da margem. Quando se pôs de pé novamente, ergueu as 2 mãos e gritou: "Consegui!" E riu. Mesmo não estando no vale, sentia-se como se já estivesse no pico e de repente compreendeu o que um pico pessoal poderia ser. O pico pessoal é uma vitória sobre o medo. Sentou-se e sorriu. Era sensacional ter superado o próprio medo. Decidiu descansar um pouco antes de caminhar na direção do pico mais alto. Ficou pensando na diferença entre desejar um futuro melhor e seguir uma visão sensível. Então percebeu que a diferença está no que se faz. Desejar não conduz a ação alguma. Refletiu, mas quando realmente seguimos uma visão sensível, queremos fazer as coisas que a tornam real. Você não se obriga, apenas quer tanto que se vê fazendo coisas das quais nunca se imaginou capaz. Estava começando a entender o que o velho quis dizer com verdadeiramente seguir a visão. Queria dizer manter-se fiel àquilo que se quer e fazer o que é realmente necessário para chegar lá, reconhecendo a verdade. Cada vez mais estava percebendo que o medo nos paralisa, mas a verdade nos ajuda a alcançar êxito. Ele sorriu e voltou a olhar para o pico mais alto. Dali a pouco estava se levantando com o entusiasmo renovado e deu prosseguimento à sua jornada. Percebeu que quando começou a seguir a visão sensível, sentiu-se mais animado e confiante. À medida que ia subindo, pisava em trechos de pedras soltas e escorregava, voltando a descer um pouco. Mas a cada vez que isso acontecia, retomava a subida. Sorria à medida que avançava. Estava a caminho de um pico mais alto. Após um bom tempo, atingiu um trecho banhado pela luz do sol e se viu no topo da montanha. Estava diante do lago mais fantástico, cercado por frondosas árvores. Sentiu a brisa fresca
Então voltou-se para olhar para o vale de onde viera. Sabia como havia sido difícil, mas isso agora só tornava a situação ainda mais prazerosa. Pensou em como eram as coisas do vale onde ele morava e se lembrou de sua vida e de seu emprego. Pensou em seus pais e amigos e na jovem de quem ele gostava. Lembrou como vivia com medo, embora muitas vezes não tivesse se dado conta. Havia alimentado medo de que seus amigos não gostassem dele, medo de que seu pai não o respeitasse, medo de que a jovem de quem ele gostava perdesse seu interesse nele, medo de perder o emprego, medo de ser considerado um fracasso e provavelmente tinha medo de outras coisas também. Ele havia sido bobo de permitir o medo mandar em sua vida com tanta frequência, obscurecendo sua visão da verdade. Por fim, sentiu que estava realmente começando a viver a filosofia dos picos e vales. Para ele era como uma filosofia somada a uma técnica. É uma forma de ver as coisas, pensou. E tão importante quanto isso, uma forma de fazer as coisas. Faça da realidade sua amiga, o velho tinha dito. Sentiu que estava começando a captar o que isso poderia significar no caso dele. O momento ruim que havia passado no vale de fato o despertara para algumas verdades que vinha ignorando. Viu que quando não só encarava a verdade, mas também a aceitava, ela lhe era mais útil. Então exclamou, por isso que o velho usa o termo verdadeiramente tantas vezes. Ele estava querendo dizer algo baseado na verdade. Esperou que, agora, verdadeiramente buscasse o que fosse real, em vez de viver na ilusão. Percebeu que podia construir uma base mais forte para o futuro se ela fosse erguida sobre o que fosse verdadeiro. O que o impressionou mais foi o poder de criar e seguir uma visão sensível. Como o velho havia previsto, quando seguiu uma visão sensível, conseguiu pensar em formas surpreendentes de torná-la realidade. Viu que seguir sua visão sensível era como olhar para um mapa. Era uma forma prática de ajudar a si mesmo a chegar aonde queria. A visão que ele havia desenvolvido sobre o pico tinha não apenas dissolvido os medos que o vinham enfraquecendo, mas também lhe dera a clareza e a força para seguir adiante. Vale verdadeiramente a pena repetir a dose, disse com um sorriso, e escreveu o que lhe pareceu um item importante em seu caderno. Criamos um pico quando seguimos verdadeiramente nossa visão sensível. Nosso medo diminui e nos tornamos mais tranquilos e bem-sucedidos. Sentou-se em silêncio e ficou ouvindo o sussurro do vento nas árvores e o tranquilo murmurar da água na beira do lago. Era tão bom ou ainda melhor do que havia imaginado antes. O jovem experimentou uma sensação de liberdade nova. Teve vontade de compartilhar essa sensação com as pessoas de quem gostava. Quando olhou para o vale onde morava, sentiu que seria bom voltar para casa. Mas antes disso, queria ter mais alguns momentos com o velho. Começou a imaginar em detalhes como seria estar com o velho no outro pico mais uma vez. Como era afortunado por ter feito mudanças na própria vida enquanto ainda era jovem. Não era preciso envelhecer para ter sabedoria. Agora ele via. Então, enquanto observava o vale, divisou um atalho que não tinha visto antes. É impressionante como conseguimos ver mais coisas quando nosso ponto de vista é mais alto. Acho que o segredo é, quando estamos no vale, imaginar o que veríamos se estivéssemos no pico, pensou. Gostou da possibilidade de fazer descobertas no vale para que o próximo vale se tornasse menos doloroso. Ou talvez até lhe fizesse bem. Planejou pegar o atalho em seu trajeto de volta para visitar o velho. Agora que conheço um caminho melhor, pensou, o tempo que passarei no vale não será tão penoso. Mal podia esperar para ver seu velho amigo outra vez. Gente, aqui eu terminei essa parte da leitura. E alguns pontos que eu achei assim bem interessante foi o quanto que o medo estava fazendo que
o jovem não vivesse a vida e não fosse atrás dos sonhos dele. A outra coisa que eu pensei foi a questão de curtir a caminhada, né? De curtir o caminho do que se quer e não ficar pensando somente no final, mas curtir. E isso, que é outra coisa que eu ia falar, é que ele fala aqui de visão sensível, que vamos dizer, é você ter uma visão do que você quer. Que ele fala, nessa visão sensível, vai fazer com que você haja. E essa ação, ela vai ser até mais prazerosa, por saber exatamente o que quer, né? E aí, compartilha comigo o que você percebeu, para eu poder também ter o seu olhar diante dessa leitura. Termino aqui esse áudio, vejo vocês no próximo áudio.